Como passar em 2026 nessa plataforma chamada GUP? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a GUP ela é um ATS. Eu não sei se todo mundo entende o que significa isso aí, mas são ferramentas que nós recrutadores utilizamos para poder fazer uma triagem de currículo, a gestão do processo seletivo, convidar as pessoas para uma entrevista. E o meu objetivo com esse vídeo aqui de hoje é realmente mostrar como que vocês podem passar em todas essas etapas aí dentro dessa ferramenta da GUP. Eu só tenho dificuldade com a GUP. Olha o Cláudio aí, ó. Só tem dificuldade com a GUP. As outras plataformas não tem, não, Cláudio? E até para poder falar para vocês, tá? O funcionamento da GUP e das outras plataformas, outros ATS, é muito parecido. É o mesmo. Então, quando a gente aprende como passar na GUP, a gente aprende também como passar em outras ferramentas, tá? Mas aqui a gente vai focar um pouquinho mais, né, nesse ATS que é a GUP. E eu já utilizei vários outros ATS também. A Kenobi, que foi comprada pela GUP, não sei se alguém foi da época da Kenobi, o Inhari, conheço como é o Inhari, a GUP, a Quicken. Então, essas ferramentas ATS, elas são muito parecidas. E nós, recrutadores, nós usamos diariamente essa ferramenta para fazer a triagem de currículo, analisar currículo, para marcar as entrevistas, para gerenciar o processo seletivo, para mandar feedback, a gente usa essas ferramentas. E por que que eu consigo ajudar tantas pessoas aí a conseguir o seu emprego dentro da GUP? Por quê? As pessoas que conseguem vencer a GUP são pessoas que elas entendem como funcionam os bastidores do recrutamento. A maioria, eu sei que me acompanha, não é da área de RH, né? Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham nunca trabalharam com a ferramenta GUP. Então, o que eu passo para os meus alunos, para os meus seguidores? Eu passo tudo que eu vivi nos bastidores do recrutamento para que essas pessoas entendam como funciona a ferramenta e entendendo o funcionamento da ferramenta, aí o jogo muda, porque vocês vão configurar o currículo de vocês dentro da GUP para poder passar na ferramenta. E ó, uma coisa aqui que é importante que vocês entendam, tá? Essa aqui é a visualização que normalmente os candidatos têm, né? Da GUP. Eu acho que essa é a visão que todo mundo tem. Ali as etapas, tudo direitinho, colocar o seu currículo e tal. Só que o que vocês têm que entender é que por trás, nos bastidores do recrutamento, nós recrutadores temos uma visão diferenciada em que a gente consegue olhar todos os currículos de quem se candidatou, a gente consegue olhar qual candidato está em cada etapa para poder ali ver quem que vai avançar ou não. Entendendo esse funcionamento que o jogo vai mudar para vocês, tá? Comecem, se você quer seu emprego até 51 dias, você tem que começar a se colocar no lugar do recrutador. Você tem que começar a entender como funciona a cabeça de nós recrutadores. E que eu não faço ideia como fazer isso. Me acompanha aqui, me segue. Quem ainda não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube. Pô, tem quase, se não me engano, a gente já vai bater os 2.000 vídeos gratuitos aqui sobre GUP, LinkedIn, currículo, entrevistas. Tem um mar de conteúdo de graça aqui dentro para que vocês possam aprender tudo que está aqui na minha cabeça como recrutador e aplicar nas estratégias de vocês. E eu sei aí que muita gente critica a GUP. Tem alguém aí que critica a GUP? Fala a verdade aí. Fala aí. Eu critico. Ou então, eu já critiquei, Rick, eu falo mal. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Eu não sou aqui pago pela GUP para falar bem da GUP. Eu não sou pago por um concorrente da GUP para poder falar mal da GUP. Eu não sou pago por ninguém, tá bom? Quem paga minhas contas são os meus alunos. Eu não tenho aí parceria com nenhuma marca aí financeira, então eu tenho a liberdade para poder trazer a verdade para vocês. E para vocês aí que já criticaram a GUP, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Que a gente vai aprender aqui com os nossos conteúdos. A maioria das críticas que vocês fazem para a GUP não deveria ser direcionada para a tecnologia GUP, para a ferramenta GUP, e sim para as pessoas, ou seja, os recrutadores, os gestores que usam essa ferramenta. Vamos só tomar esse cuidado para a gente não ficar divulgando ódio por aí. Combinado? Combinado? Mas eu sei que é normal a gente criticar, a gente não saber. Por exemplo, aqui, ó, o Eliseu. O Eliseu, ele também criticava a GUP, como muitos de vocês, mas depois que a cabecinha dele mudou, ele virou o jogo e ele foi aprovado em 3 vagas no cargo de gestor em 45 dias. Eu vou mostrar só um trecho aqui do que ele fala para vocês poderem ver. Olha só, na entrevista dele. GUP, eu cheguei a ter umas 40 vagas, inscrições na GUP. E todo dia eu entrava ali, não andava nenhum processo, nada, estava tudo parado na etapa 2, 1, 2, 3, puxa vida, cara, nada de retorno, né? Eu que sempre critiquei GUP, eu e mais 99% dos alunos, que a GUP não existe, que a GUP é fake,
E no final, esse meu último emprego aqui, na verdade, as duas oportunidades, as vagas quentes que eu consegui agora no final, elas foram por seleção através da GUP. E ó, quem quiser, vocês podem ver lá, bota assim, dedicado especialista, vocês vão ver várias entrevistas de pessoas que passaram na GUP com as técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês. Galera que criticava, mas mudou o jogo e aprendeu. Aqui o Eliseu, se vocês quiserem assistir, é o dedicado especialista 168, pode assistir a entrevista completa dele aqui no YouTube, para vocês verem ele contando um pouquinho mais das estratégias. Mas o que foi que o Eliseu e todas essas pessoas fizeram para poder passar em cada etapa? Então, vamos lá. Pega seu papel e caneta aí para a gente poder conversar um pouquinho mais. E primeiro ponto, não vamos falar mal, tá? Vamos aprender. Vamos aprender como é que funciona a tecnologia. Se você quer passar em 2026 na GUP, a gente vai aprender como é que funciona cada etapa aqui para poder passar. Acho que meu mouse não está aparecendo, então deixa eu compartilhar desse jeito, que eu acho que vai ficar melhor. Primeira coisa aqui em relação à GUP é a parte do currículo. E aqui é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O currículo de vocês, ele vai passar por uma análise de um robô, né? Vai passar por uma análise ali de um algoritmo. O nosso currículo da GUP, ele precisa ser configurado para que vocês estejam no topo da lista ali do robô. Rick, não estou entendendo nada. Se vocês não entenderem, podem botar nos comentários aqui, tá? O bom do ao vivo é legal isso, que vocês vão perguntando e a gente vai respondendo. Quem aí não acompanha a gente ao vivo, está assistindo essa gravação depois, esse vídeo depois, já se inscreve no canal para todo dia, 9 horas, você está aqui junto com a gente no nosso Ri Café. Todo dia, 9 horas, estou aqui fazendo conteúdo como esse para a gente poder conversar, tá? Então, ó, dentro da GUP, existe lá uma inteligência artificial deles, um algoritmo deles, que o robozinho da GUP vai pegar todo mundo que se inscreveu na vaga e vai colocar os currículos das pessoas em ordem. Então, pô, o Evandro se inscreveu, o Danilo se inscreveu, quem mais aqui? Deixa eu ver quem tá ao vivo. O Cláudio se inscreveu, a Tati se inscreveu, beleza. Como que eu vou ordenar? Vai ser por quem se inscreveu primeiro? Não. Vai ser por ordem ali de candidatos mais quentes. Como é que o robô faz isso? Ele olha todo o seu currículo, olha todo o currículo dos seus concorrentes também, e os melhores currículos ali, de acordo com a análise robótica, de acordo com o algoritmo, ele vai colocar no topo da lista. Essa é a primeira etapa aqui, essa parte de currículo. Então, o nosso currículo, ele tem que ser um currículo que vai ser aprovado nesses ATS, nos robôs, para poder estar no topo da lista, no ranqueamento. Essa é a primeira coisa. Rick, como é que eu faço para o meu currículo ficar no topo? A gente tem que dominar um conceito aqui importante, que vários influenciadores falam, e é verdade isso mesmo, tá? Tem muita gente que fala sobre isso, que é a questão das palavras-chave. A gente tem que mostrar para o robô, através das palavras ali, que a gente domina o que está na descrição da vaga. Então, por exemplo, a vaga pede ali requisito Excel avançado. Você vai ter que colocar em alguma parte do seu currículo ali da GUP que você tem domínio em Excel avançado. A vaga pede ali que você saiba sobre SQL. Pois se você não colocar a palavra SQL, pode ser difícil para o algoritmo ali entender que você realmente tem domínio naquela ferramenta do SQL. Então, as palavras-chave a gente precisa colocar. Primeiro ponto aqui. Vocês têm as palavras-chave das vagas de vocês? Bota um sim ou não, só para poder saber. Bota aí, sim ou não. Aqui, ó, Danilo. Ó, coloque lá, liderei projetos de implementação Salesforce. Salesforce é uma palavra, perfeito. É uma palavra-chave. E aí tem que colocar essa palavra-chave, se a vaga está pedindo isso. E aí vem o segundo ponto que eu queria trazer aqui. O segundo ponto é o seguinte. Muita gente já faz isso de botar as palavras-chave. O Cláudio botou aqui, né? Que já coloca. Beleza. Mas tem muita gente que acaba apenas, o que eu chamo aqui de cuspindo palavras-chave. Então você vai colocar lá Salesforce, SQL, Excel, blá, 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 só cuspir palavras-chave. E nesse processo de apenas cuspir as palavras-chave, o que vai acontecer? Você vai ser só mais um, igual aos seus concorrentes, que vão estar falando que tem todos os domínios naquelas ferramentas, naquelas tecnologias, naqueles requisitos ali da vaga. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando chega nessa parte aqui de análise curricular, nessa parte de análise curricular, vai chegar um ser humano como eu, um recrutador, e eu tenho propriedade de fala porque eu já recrutei aí, já analisei mais de 100 mil currículos, isso acontece, a gente vai pegar os currículos que o robô deixou lá no topo e vai olhar esses currículos. Rick, vocês vão olhar os 100 currículos, os 200, 300, 1000 currículos? Óbvio que não, né? Não vai olhar, mas vai olhar ali os 25 primeiros, às vezes os 10 primeiros, se a pessoa estava muito apertada, olha só os 10 primeiros, mas vai olhar os currículos que estão no topo e vão realmente fazer uma análise de um ser humano.
E aí, esse processo da análise, o ideal é que você ali não fique apenas cuspindo as palavras-chave. Que você consiga trazer as suas histórias e as palavras-chave. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, o caso do Danilo, que o Danilo botou aqui, ó. Liderei projetos de implementação de Salesforce. Ele não jogou só o Salesforce. Ele botou aqui, liderei projetos de implementação, trouxe uma história e trouxe aqui a implementação do Salesforce. Se pudesse trazer números, seria melhor, trazer os dados. Esse seria o formato ideal para a gente poder colocar dentro do nosso cadastro da GUP. Então, toma cuidado. Aí vocês vão analisar agora o seu cadastro da GUP. Você que quer passar na GUP aí em 2026. Você vai abrir a sua GUP e vai olhar lá se o seu currículo ele está apenas cuspindo palavras-chave. Eu sei como é que é o currículo cuspindo palavras-chave. Eu sei Excel, Power BI, tananana. Eu era responsável por X, Y, Z, eu era responsável por pá. Tem muita gente que só fala das responsabilidades, só fala ali realmente das ferramentas que utilizou e não para pensar que os seus concorrentes vão ter um currículo muito igual ao seu. E aí, quando vem nessa parte aqui de análise curricular, que um recrutador, um ser humano, vai avaliar vários currículos ao mesmo tempo, aqui você tem que se diferenciar. Se você não mostrar o seu diferencial, você ali provavelmente vai ser só mais um na triagem do recrutador na análise curricular. Então, foque em contar suas histórias, aprender a contar suas histórias com as palavras-chave, tá? Passando dessa parte, gerou curiosidade no recrutador, ele vai te chamar para uma entrevista. E aí o que a gente tem que fazer? Se preparar para a entrevista. Só uma curiosidade, vocês estão passando para as entrevistas ou não? Nem chegam nessa parte. Me avisa aí para eu poder saber. Ó, o Washington botou aqui no Instagram. Eu nunca consegui emprego pela GUP. Para mim não funciona. Normal, tá, Washington? A maioria das pessoas, elas não passam na GUP mesmo. É natural. Fique tranquilo. Ó, e se você puder, vem para cá pro YouTube, que é onde eu consigo aqui ver todos os comentários e botar na tela, tá? Aí, ó. A Mel, grandes verdades, o que o Rick está falando. Apliquei essas estratégias e passei na GUP. Boa, Melzinha! Dedicada especialista. Muito bom. Aí o Cláudio, na GUP não tô passando na GUP. E tá tudo bem, a gente vai aprender aí. Talvez, Cláudio, dá uma olhada nisso no seu cadastro se você não tá tendo um currículo que tá apenas cuspindo as palavras-chave, apenas cuspindo as suas ferramentas, as tecnologias, suas responsabilidades e esquecendo de contar as suas histórias, tá? Mas passando aqui, beleza, gerou curiosidade no recrutador para ser chamado para entrevista de recrutador, o que vai acontecer? O recrutador, ele vai chamar ali entre 5 a 10 pessoas para essa fase. Rick, como é que você sabe desse número? Porque eu sou recrutador. Normalmente era isso que a gente faz, tá? Não vai chamar um bocado de gente, não. Depende muito da urgência, depende muito ali dos números do recrutador. Eu, por exemplo, eu sabia que para eu poder fechar uma vaga de desenvolvedor, eu tinha que entrevistar 10 candidatos ali na minha etapa com RH para passar 5 pessoas para a entrevista técnica. Das 5 pessoas com a entrevista técnica, eu sabia que 2 pessoas iam passar para a entrevista final. Normalmente, o meu funil, o meu processo seletivo para cargos de desenvolvedor era assim. Então, eu já sabia que eu tinha que, dos currículos que a GUP colocava lá para eu analisar de desenvolvedor, eu tinha que escolher os 10 melhores. Os 10 melhores seriam os currículos que estavam lá com as ferramentas? Não, porque todo mundo ia botar as ferramentas. Seriam os currículos que mais me gerassem curiosidade pelos resultados, pelas suas histórias. E aí, chegando na etapa ali da entrevista com o recrutador, o que vocês têm que entender, tá? O que vocês têm que entender? Que é bom para nós, recrutadores, que vocês passem dessa etapa. É bom que vocês passem dessa etapa. O nosso objetivo aqui como recrutador é que você passe aqui dessa entrevista para a entrevista com o gestor. Por quê? Nós, recrutadores, temos aqui uma meta. A gente tem uma meta de fechar uma vaga. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando entrar pela GUP na empresa TPC, tenho dificuldade em montar currículo, pois tenho até, não sou nem um pouco criativo. Fique em paz, jovem, a gente está aqui para poder aprender, tá? Fique em paz. A gente está aqui para poder aprender, tá todo mundo no mesmo bar. Então deixa eu voltar aqui para essa parte aqui da entrevista de recrutador. A gente tem aqui uma meta de fechar vagas. O objetivo de fazer com que o candidato saia da etapa de currículo até a etapa final é o objetivo do recrutador. Você conseguindo seu emprego vai ser bom para você, vai ser bom para o recrutador, vai ser bom para o gestor que abre a vaga, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo está ganhando nesse processo. E
O recrutador, ele é o responsável por fazer com que você passe por todas as etapas, por fazer o gerenciamento do processo seletivo. Ele é a pessoa mais interessada para ter o seu sucesso. Quando você consegue fazer com que o recrutador, com que a gente fique do seu lado, ali, quando você faz com que o recrutador ele se torne um advogado no processo seletivo, o jogo muda para você. Porque o recrutador ele vai começar a te defender para o gestor e para as outras etapas. O recrutador vai querer começar a avançar mais rápido o processo seletivo com você. Por que a galera que consegue emprego, que eu posto aqui no canal do YouTube, consegue emprego rápido? Porque eles usam ali gatilhos mentais, usam estratégias que a gente ensina para que eles possam fazer com que o RH, o gestor, acelere o processo seletivo deles, para não perder esses candidatos bons para a concorrência. Quem aqui acha que é um bom candidato? De verdade, bota aqui, só para poder saber. Quem tá aqui, bota um eu aqui, só para saber assim. Você acha um bom candidato? Pô, eu sou Rico, eu só não tô conseguindo transparecer isso no currículo, na entrevista, na entrevista com o gestor. E tá tudo bem, tá? A gente tá aqui para poder aprender. Mas o grande ponto aqui, para você passar na GUP em 2026, é realmente esse sentimento que você tem de que você é um bom profissional, que você é um bom candidato, você tem que passar isso no currículo, na entrevista com o RH, na entrevista com o gestor. Vamos passar isso. Mostrando que você é um bom profissional e que o RH não vai achar mais ninguém que você, ele vai te defender. Ele vai te defender, ele vai fazer com que você avance nos processos seletivos. E uma das formas que você pode fazer para poder fazer com que o RH jogue do seu lado, é você respondendo apenas. Ó, presta atenção, gente. Presta atenção que isso aqui é importante, tá? Aí, ó, o Cláudio aqui. Eu me considero um bom candidato. Ó, a Jazz aí, bem verdade, que legal. Muito bom, muito bom. Ó, aqui ó, uma coisa. Um ponto que é muito importante, anotem isso que é importante, tá? Para vocês vencerem aí essa etapa da entrevista com o recrutador, vocês precisam utilizar a técnica dos 2 minutos. Ou seja, tudo que vocês forem responder em no máximo 2 minutos. Sabe aquela pergunta do fale sobre você? No máximo 2 minutos. No máximo 2 minutos ali para poder responder essas perguntas. Qual foi, por que você saiu da empresa? 2 minutos. Por que? 2 minutos. Responda sempre em 2 minutos. E o grande ponto aqui que vai mudar o jogo para vocês é responder tentando quebrar barreiras no processo seletivo. A gente chama isso no nosso treinamento de objeções. Eu tenho um treinamento que se chama PRH, que é o Processo Rico de Histórias, que a galera, os dedicados especialistas fizeram, Eliseu e os outros aí, que vocês podem ver aqui no YouTube. Tem alguém que é do PRH? Bota aí hashtag PRH, só para poder saber se tem alguém do PRH que está aí ao vivo com a gente. No nosso treinamento do PRH, a gente chama esse conceito de objeção. O que é esse conceito de objeção? Pô, tudo que pode impedir você de avançar na etapa com RH, na etapa de currículo, na etapa com recrutador, isso é a objeção. O fato de você não ter tanta experiência na área pode ser uma objeção. O fato de você estar em transição de carreira pode ser uma objeção. O fato de você ter tido uma pausa na carreira para poder focar em estudos pode ser uma objeção. Qualquer coisa que você acha que pode estar sendo o motivo pelo qual as pessoas não estão te avançando na etapa, no processo seletivo, isso a gente chama de objeção. E o seu objetivo na entrevista com o RH, e com o gestor também, tá? Mas principalmente no RH, é você quebrar todas as objeções possíveis. Todas as objeções possíveis vocês vão quebrar em 2 minutos. Então, se o RH perguntar para, por exemplo, para vocês que estão aí com a paternidade e maternidade aí, a flor da pele, acabaram de ter bebê tipo eu, acabei de ter Antônio aqui, acabou de nascer, tem 4 meses, Antônio. Ah, como é que você vai dar conta? Eu vi ali que você acabou de ter um bebê e tal, você contou, como é que você vai dar conta de trabalhar? Isso é uma objeção. Acendeu um alerta para o recrutador, acendeu um alerta para o gestor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa responder no máximo 2 minutos, quebrando essa objeção. Entendendo ali qual é o argumento lógico que a gente vai colocar que vai mostrar que eu consigo dar conta daquele emprego, eu consigo dar conta ali daquela vaga, mesmo tendo aí um filho que acabou de nascer. Então, é isso que vai mudar o jogo para vocês passarem aqui nessa entrevista com a RH. Quando você consegue ter uma boa entrevista de recrutador aqui, em que você quebra todas as objeções, se você conseguir quebrar todas as objeções, aí vocês vão passar aqui para a etapa com o gestor e vai fazer com que o RH ele se torne seu advogado no processo seletivo. Seu advogado no processo seletivo. Esse é o objetivo da entrevista com o RH. Para passar para essa parte aqui na entrevista com o gestor, beleza, quebrei as objeções, respondi em 2 minutos e avancei para a etapa do gestor. E agora, o que eu faço para poder passar na entrevista com o gestor?
aqui a entrevista com o gestor. Alguém já chegou à entrevista com o gestor na GUP? Não sei se alguém já chegou, tá? Normalmente, a entrevista com o gestor é uma entrevista que ela tem um ar um pouco mais técnico, um pouco mais estratégico. E aqui, na entrevista com o gestor, o que vocês têm que entender? Quem abriu a vaga, quem tem a necessidade da vaga que está aberta ali na GUP, não é o RH. Quem abriu a vaga, quem tem a necessidade é o gestor. O gestor, ele tem um problema dentro da área dele, ele tem um problema no time dele, que ele acredita que apenas uma pessoa vai poder resolver esse problema. Só uma pessoa vai poder resolver o problema. Não é contratar ferramenta, não é implementar IA, não é melhorando o processo, é contratando uma pessoa. E aí ele vai lá, fala com o RH, RH, vamos abrir essa vaga aqui. Beleza, o RH vai ajudar no processo para fechar a vaga, mas a necessidade é do gestor. Sabendo que a necessidade é do gestor, o que você tem que fazer na entrevista com o gestor? Para você passar na GUP em 2026. Você precisa mostrar para ele que você vai ser a pessoa que vai estar ali resolvendo os problemas dele. Você tem que ter um papel dentro da entrevista com o gestor de consultor. Você vai ali como se fosse um consultor resolver o problema do gestor ali sem ali querer nada em troca. A gente chama isso de um gatilho mental da reciprocidade dentro do nosso treinamento. Você vai entregar muito valor, você vai falar, ó, como eu resolveria o seu problema que eu vi ali, que o RH me contou? Eu faria isso, nos primeiros meses, tal coisa, vai criar um plano de ação para resolver aquele problema, até mostrando um pouco do que você já fez no passado, se possível, para o gestor falar, caramba, quem é essa Jéssica aqui? Eu preciso contratar ela. Nenhuma outra pessoa vai resolver um problema como a Jéssica colocou aqui. E essa Mel? Caramba, olha como a Mel contou essa história aqui e falou que já fez isso no passado também. Eu não vou conseguir achar outra Mel, eu tenho que contratar ela. Então vocês têm que ter esse papel de consultor, de resolver o problema e fazer com que o gestor ele veja que você tem a técnica necessária para a vaga e tem estratégia também. Técnica e estratégia. Esses são os dois pilares aqui para a entrevista com o gestor. E aí você conseguindo fazer tudo isso que a gente falou, aí você consegue ser aprovado na GUP. E vai passar na GUP aí em 2026, tá? Rick, se o algoritmo mudar da GUP? Aí a gente sempre vai estar atualizando aqui os vídeos do canal, falando o que está acontecendo de estratégia, mas você aprendendo, colocando palavras-chave aqui, para fazer só uma revisão. Palavras-chave no currículo, aprendendo a contar suas histórias aqui para poder passar a análise do currículo, transformando o RH em seu advogado. Na entrevista com o gestor, você sendo um consultor ali, para ajudar o gestor ali, entregar algo sem esperar nada em troca, você com certeza vai chegar na etapa final e vai conseguir o seu emprego aí. E eu quero que depois você chegue aqui, nesse vídeo, nessa live, e fale aqui, Rick, passei na GUP com as suas dicas. Tá bom? A gente tem uma meta aí de chegar a 1000 dedicados especialistas. Essas pessoas aqui que eu mostrei, né, como o Eliseu, se você for, veja aqui no YouTube depois, assiste as entrevistas completas das pessoas aqui, mais de 180 já foram publicadas aqui, toda semana a gente publica 2, de pessoas que foram aprovadas na GUP, no LinkedIn, enfim. E a gente vai conseguir chegar nessa marca dos 1000, eu tenho certeza absoluta, se vocês aplicarem tudo isso, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte da GUP, vale a pena colocar essa entrevista para vocês assistirem. Dedicado especialista número 168. Só botar isso. Ele criticava a GUP, foi aprovado em 3 vagas, e ele conta lá, os 43 minutos ali de conversa, como que ele aplicou isso. Tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.